Brasília, capital do Brasil. Construída há quase 60 anos, a cidade é vista como marco de modernidade, sendo até mesmo patrimônio mundial, como reconhecida pela Unesco. A criação da nova capital, como hoje a vemos, teve sua origem durante o mandato do presidente Juscelino Kubitschek, em 1955. Durante seu mandato, JK implementava o plano de metas, que apresentava 31 objetivos, entre eles a construção de uma nova capital, como já era previsto na Constituição do país. O foco principal do governo JK foi a modernização do Brasil, principalmente tratando-se de transporte, energia elétrica, indústria base e substituição de importações, principalmente na indústria automobilística. Durante o mandato, o Brasil vivenciou uma veloz industrialização. Com o programa de Kubitschek, veio um crescimento de 7% ao ano no PIB brasileiro, mas não sem uma grande dívida externa. Com esse crescimento e a industrialização, uma concentração maciça de outras regiões chegou ao Sudeste. Vejamos as posições de alguns com quem a reportagem conversou. Então, acho que um dos critérios para você avaliar o governo é sobre a amplitude das suas ideias, né? Então, no Brasil nós tivemos governos que foram tacanhos, pequenos, né? Pensaram só no imediato, sem visão de futuro, e outros governos que foram assim, governos com reflexão para frente, para o futuro, progressistas, etc. Nesse sentido, o JK é um estadista, né? E são poucos os governantes no país, do Brasil, né, que a gente pode considerar estadistas. E por isso eu acho que o JK merecidamente tem essa condição no Brasil. Tem sido um presidente estadista, um sujeito com visão de futuro, apesar de todas as críticas possíveis e imagináveis que se fazem a respeito dele. Mas acho que era um sujeito que tinha uma visão para frente, tinha uma visão de futuro. E isso é o que caracteriza um estadista de um governante comum. Ele era habilíssimo. Sempre ele dançava ele dançava em corda bamba, sempre. Era muito habilidoso, viu? E ele sempre, tanto assim que o pessoal falava, voa JK, no meu tempo, eu era o presidente que mais voava no Brasil. Contudo, o feito de JK que mais marcou, ofuscando todos os outros projetos, foi a criação de Brasília. O presidente, porém, não foi o primeiro a cogitar a transferência da capital. A Constituição de 1891 já decretava a mudança. A interiorização da capital só foi efetivada em 1956, quando o Congresso Nacional aprovou o projeto de Kubitschek. Contudo, o projeto não foi aceito facilmente. Ao longo dos 4 anos da construção, o governo do PTB recebeu forte oposição de seu partido rival, a UDN, principalmente na então capital, o Rio de Janeiro, e em São Paulo. Havia um certo ceticismo quanto à capacidade de um governo criar uma cidade inteira em apenas 4 anos e uma desconfiança quanto à necessidade da criação de uma nova capital. Este foi reproduzido por meio de revistas, jornais ou qualquer outro meio de comunicação da época. Porém, céticos ou não, em 59, os jornais noticiaram a finalização da construção da cidade. Brasília, como projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, havia ganhado forma. De 21 tiros de artilharia e os acordes do hino nacional, o presidente da República hasteou a bandeira brasileira na Praça dos Três Poderes. Desde a inauguração, em 1960, JK tornou-se conhecido como um dos maiores políticos da história da República. Ao longo dos anos seguintes, os órgãos públicos foram transferidos para a nova capital não sem alvoroços. Muitos se recusaram a se mudar. Mesmo após sua construção, ainda há polêmicas a respeito da cidade. É uma cidade terrível, não tem calçada, todo mundo anda na rua, só é feita para carro, só feita para carro. Eu acho que não tem esquina, não tem coisa ali. As comunidades não se conhecem em Brasília. É terrível.
É horrível. Uma dessas polêmicas é a questão social dos trabalhadores que a ergueram, mais conhecidos como candangos. Para a realização de algo como Brasília, é necessária uma quantidade muito significativa de mão de obra. Utilizando a construção como isca, o governo atraiu trabalhadores das áreas menos desenvolvidas com a promessa da melhoria de vida para aqueles que construíssem a cidade. Obviamente, nem todas as promessas foram cumpridas. Com o decorrer da obra, foi julgado necessário a remoção de acampamentos desses trabalhadores na região do plano piloto, transferindo estas para as margens da cidade. Os trabalhadores de Brasília, eles foram prometidos que morariam na cidade de Brasília depois, mas eles foram removidos da cidade e direcionados para uma área periférica. O que o senhor acha disso? Foram para cidades próximas da Brasília. Terrível isso aí. Uma coisa... Essa promessa, lógico, não ia ser cumprida. Lamentavelmente. Pode-se observar que as condições nessas regiões marginalizadas são significativamente piores do que as do plano original e, com certeza, piores do que o prometido. Existem, inclusive, casos envolvendo assassinatos e chacinas em que os candangos foram exterminados a esmo. A grande questão envolve o completo esquecimento por uma grande parcela da população das mãos e braços que tornaram Brasília possível, reconhecendo apenas o mentor por trás de sua execução. $1,5 bilhão, o que equivaleria a mais de 70 bilhões atualmente. Mesmo hoje, há gastos elevados na manutenção da cidade. Muitos questionaram a legitimidade do uso de tamanha fortuna dos cofres públicos para a criação de uma nova capital, quando já havia uma operando. Eu não tenho dados para falar sobre isso, mas o que a gente sabe é que os gastos provavelmente foram gigantescos, né? Imagina você, em 3 anos e meio, construir uma nova cidade, uma nova capital, transferir toda a burocracia. Imagina que isso tenha custado muito, muito dinheiro, né? Pensando assim em termos de valores de hoje. Mas acho que a ideia de Brasília é uma ideia interessante, na minha opinião, né? Ela representa um momento de virada do país, né? Mas o Juscelino, ele sempre gastou bastante. Muito, muito. Foi terrível para o Brasil pagar as despesas de Brasília. Eu achei que Brasília teve uma sua importância, porque abriu o Brasil para o interior. Pela primeira vez, abriu o Brasil para o interior. O Rio de Janeiro, que era a antiga capital, até hoje se ressente disso aí. Entendeu?